Quem está conosco hoje é o nosso irmão Leozinho. Deixa eu abençoar até às 9 horas. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de um tema que aparentemente tem um significado diferente, mas a gente vai trabalhar alguns pontos interessantes, que é o argueiro e a trave do olho. Lembrando Daniel, aquele que foi designado para ir à cova dos leões em função de um castigo que ele recebeu por causa de uma lei que foi criada sem que o rei soubesse, e ele aprovou qual que era a intenção dos outros súditos, que era justamente condenar o Daniel à cova dos leões, porque ele falava de um Deus único, invencível, aquele todo-poderoso no qual ele confiava, enquanto os outros acreditavam em outros deuses e afirmaram para o rei que aquele que pronunciasse daquela forma, dizendo sobre aquele poder único, deveria ser condenado para a cova dos leões, a fim de provar a sua fé. O rei não percebeu que eles estavam praticamente condenando Daniel àquilo, e assinou ou aceitou. E uma palavra dada naquela época era uma verdade pronunciada que não poderia voltar atrás. Então ele foi condenado, e a fé era tão grande, porque ele tinha certeza absoluta que ele não tinha culpa nenhuma, muito pelo contrário, a sua fé era gigante. E ele foi e ficou ali por um dia, 2 dias, 3 dias, os leões com fome rodeavam Daniel e nada acontecia. Então o rei mandou tirar o Daniel de lá e falou: e que fazer agora? E alguém sugeriu: coloque aqueles que disseram que a fé de Daniel era muito menor do que a deles, já que a deles é maior, os leões não vão fazer nada com eles. Pois os leões comeram todos. Eles viam um cisco, um pó, que significa argueiro. Argueiro é aquela fuligem do barro. Argila. Argila nós conhecemos como argila. Quando você raspa ou lixa a argila, sai um pozinho. Aquele pó minúsculo significa argueiro. Muitas vezes a gente se aproveita de uma chance de maldizer alguém, enxergando aquele pozinho no olho do outro, e se esquece das grandes traves que poderiam ser a nossa base de sustentação moral, mas no fundo são os contraditórios, aqueles piores defeitos que carregamos e não admitimos. Eles tinham um defeito horrível: a inveja. A inveja era tamanha que eles queriam condenar Daniel, porque ele falava que confiava em Deus. Então, eles provaram do próprio veneno. Nós passamos por isso todos os dias. Quando a gente procura enxergar para se esquivar da responsabilidade do autoconhecimento, da autocorreção, a gente acusa. Mas o outro, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. E se eu estou reagindo é porque ele é culpado, foi ele que me provocou. Sócrates repetiu uma frase que os 7 sábios da Grécia Antiga colocaram no templo de Apolo em Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo. É um chamado, é uma orientação para que a gente possa se aprofundar nas nossas próprias sombras, nas próprias dificuldades.
conhecendo os cantos obscuros que muitas vezes nós procuramos esconder dos outros, é que a gente vai poder utilizar a nossa luz da consciência a fim de transformar aquela situação. Se nós não tivermos a coragem de observar esses cantinhos que nós escondemos, em função das inúmeras reencarnações que já tivemos, e é normal, é natural que tenhamos errado em muitas, assim como também acertado. Temos virtudes e temos defeitos. Quando Francisco de Assis pronunciou aquela oração: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. De acordo com o livro da Ari Teixeira Filho, ele fala o seguinte, que a primeira meta do aprendiz, que somos nós somos aprendizes, ou não somos? Nós somos aprendizes, nós estamos aqui em um processo de evolução e de resgate. Porque nas milhares de reencarnações que cada um teve aqui, nós cometemos deslizes em função da faixa evolutiva que estávamos. É natural. O que não é natural é ser conivente com o erro, conivente com o mal. Isso não é natural. Mas a partir do momento que a gente toma consciência da necessidade de se direcionar no caminho para Deus, aí a nossa mentalidade pode ser transformada. Então, o primeiro passo seria pacificação. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. A primeira coisa, para a gente ser um instrumento de paz, quem que nós temos que pacificar? Nós mesmos. O próprio coração. O coração precisa estar em paz. Por que o coração se atormenta? Porque se preocupa com o que os outros fazem, com o que os outros falam. Porque aquilo nos incomoda. Incomodar-se. Sair de um estado de comodidade. Sofrer. Nós sofremos porque damos crédito às dificuldades alheias. Dar crédito é o oposto de indulgência. Quando você amplia o problema que o outro aparentemente nos traz. Ele não traz problema. A pessoa, qualquer uma, coloca para o mundo aquilo que tem. O que macula o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca porque está cheio o coração. Se as respostas nossas da vida são de agressividade, é porque o nosso coração está cheio de agressividade. Se alguém nos fere e nós devolvemos imediatamente com uma pedrada, é o que nós temos para oferecer. Porque às vezes não pensamos, simplesmente reagimos. A reação emocional significa falta de controle. Se nós não nos controlarmos, o que vai acontecer? Nós vamos ferir pessoas. Mas o nosso orgulho, a pior doença do ser humano, a pior doença da alma é o orgulho. O orgulho, imagine se o senhor orgulho se casa com a presunção. Vão nascer três filhos: a hipocrisia, a mentira e a tristeza. Além de outras que poderá ser como a raiva, a intolerância, a cretinice. Tudo isso porque a gente permite que o casamento aconteça dentro de nós. Na nossa igreja, o reino de Deus está dentro de vós e o inferno também. Porque nós é que construímos. Nós construímos as possibilidades de erros e acertos em função da escolha que nós fazemos para um lado, para o outro, para o bem ou para o mal. A responsabilidade é nossa, individual. Mas a gente põe a culpa em quem se aproxima de nós. O fulano está me chateando. Eu que sou chato, não é o fulano que está me chateando. Porque eu ainda não consigo compreender a situação, a forma que ele respira. Então, como eu não consigo
eu ponho a culpa nele. Ao invés de voltar para o meu coração, para pacificá-lo, tentando compreender a ignorância alheia, eu simplesmente culpo, condeno, julgo e vou punir. Punir de várias formas, até falar mal dele eu vou falar, porque é uma forma de punição. É uma ignorância do bem. A gente ignora o bem para praticar o mal. O mal é a ignorância do bem. Quando nós praticamos alguma coisa, nós vamos sentir, porque a consciência pesa. De acordo com o livro dos Espíritos, as leis de Deus estão escritas, esculpidas na consciência. Então nós vamos saber realmente se aquilo que a gente fez foi bom ou mal. Nós temos também a escolha do fingimento. Vou fingir que eu não sei. Não sei não. Nem me tocou a indiferença. É um dos males da humanidade. Essa é a indiferença moral. Quando as coisas acontecem à nossa vista e a gente não se preocupa. Não tem problema. Se a gente faz gato e sapato, abusa, corrompe os outros, está tudo certo, não tem problema. Por que não tem problema? Tem sim. Se nós aceitamos, nós somos coniventes. A conivência é o fingimento que está tudo certo. Então, são as traves que nós carregamos dentro de nós que precisam ser objeto de construção de base moral e não de destruição do caráter humano, do nosso próprio caráter. Porque a continuidade das ações maléficas significa que eu estou num estado de degeneração moral. É claro que ninguém retrograda, todo mundo evolui, mas a gente pode se manter numa força evolutiva, às vezes, completamente negativa. E Jesus coloca isso muito bem, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É claro que nós temos, cada um de nós aqui, né? Uma caminhada longa, de inúmeras existências, de problemas que nós tivemos, que alguém criou conosco, que nós criamos com alguém, e que hoje, às vezes, essas pessoas se encontram do nosso lado, dentro do próprio lar. Ou amigos, que às vezes a gente desconfia que não gosta de jeito nenhum, mas convive. Quem precisa de oração? Jesus veio para quem? Para os fortes ou para os fracos? Ele ensina que os doentes é que precisam. Então, se a gente percebe que alguém tem um comportamento inadequado, que poderia ser melhor, tudo bem, nós temos que observar também o nosso. Mas a gente sabe e consegue compreender que algumas pessoas estão destoando. Essas precisam de prece. Urgentemente, são as que mais precisam. Teve uma mãe, uma vez, falou: olha, eu rezo pro meu filho toda noite, porque ele trabalha à noite, então eu tenho medo dele ser assaltado. Um dia foi assaltado. Aí ela falou: tá vendo? Não adianta a gente rezar, adianta. A senhora rezou para o ladrão? Não, rezei só para o meu filho. Mas quem que é o doente? Não é aquele que está equivocado com o seu proceder? É esse que precisa de oração. Então, às vezes, a gente tem ódio, porque o fulano fez isso e fez aquilo. Nós estamos expressando o que a gente sente. São as traves que carregamos e nos impedem que o amor genuíno possa florescer dentro de nós. Não é que você é conivente, não tem problema, pode roubar, não é isso, não é essa a questão. Mas é um necessitado, é um irmão nosso, que está num momento infeliz. E muitas infelicidades acontecem, porque o ser humano que está aqui na Terra, pelo menos os terráqueos, estão num plano de provas e expiações, e a maioria é em expiação. Se a maioria está em expiação, significa que a humanidade terrestre é mais atrasada do que adiantada. E nós vamos ver horrores. De acordo com uma obra do Divaldo Pereira Franco, que fala sobre essa mudança que está acontecendo no planeta, de provas e expiações para regeneração, isso
os espíritos estão retirando daqui cidades inteiras do mundo espiritual que são nocivas à sociedade humana. E isso está realmente acontecendo. Muitas coisas vão acontecer e vão mudar. A gente sabe disso. Muitos espíritos vindos de outras esferas muito mais adiantadas estão reencarnando na Terra e vão continuar reencarnando. São milhões. Milhões. É a bondade divina, é a misericórdia divina que traz essas almas benditas para dar bons exemplos aqui na Terra. E aqueles que não tiverem condição de continuar, eles vão ser deslocados para outros habitats, para outros mundos, não no sentido de punição, mas de oportunidade de crescimento. Assim como aconteceu com Capela, com um dos planetas que gira em torno da estrela que chama Capela, que está na constelação de Cocheiro. Vieram para a Terra, veio uma leva a 18 mil anos, depois outra a 11 mil anos, depois mais outra a 6 mil anos. São espíritos endividados, alguns, a maioria, e outros vieram por missão. Não somente vêm aqueles que estão destinados a ressarcir os débitos adquiridos em função do seu comportamento, mas também aqueles que, por amor, costumam acompanhar os sofredores que foram exilados. Isso é que a gente vê a solidariedade humana, a fraternidade de alguns que já alcançaram, alcançaram um desenvolvimento moral, afetivo, o amor genuíno já está implantado no coração. Então, quando Francisco de Assis ele pronuncia aquela primeira frase, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, é uma solicitação para todos nós, para acalmar os ânimos, pacificar o próprio coração. A gente pode fazer isso e deve. Às vezes a gente reage por muito pouca coisa. Alguém olha diferente. Ah, hoje você me pegou num dia que ninguém pode nem olhar para mim. Se olhar, a coisa pega fogo. Aí a gente precisa então de mais prece, de mais concentração e buscar a fonte da pacificação no próprio Evangelho, em livros, ou mesmo mudando o pensamento com preces. Nós temos como mudar a nossa faixa em que estamos vibrando, com certeza. Mas é preciso ter fé, coragem, boa vontade para fazer com que isso aconteça dentro de nós. É um movimento interno. A jornada da alma imortal, ela não é somente a jornada reencarnatória em vários mundos, em várias existências, em vários corpos. É também interna, principalmente interna. O único coração que se pode domar, domesticar, que se pode transformar é o próprio, de mais ninguém. Você pode, no máximo, dar um exemplo. Porque as palavras comovem, mas o exemplo arrasta. Pode ser que demore. A gente vê aí histórias interessantíssimas. Um pai amoroso, o espírito já elevado, pediu a Jesus que tirasse o filho dele da situação em que ele estava, num umbral medonho, porque ele tinha cometido vários crimes, e o levasse para um ambiente menos hostil, porque ele, como pai, queria cuidar desse filho. Jesus disse para ele: não se precipite, deixe que ele cresça e sofra as consequências de seus atos. Você pode tentar ajudá-lo lá mesmo, orientando, mostrando para ele, para que ele possa identificar o que é que ele cometeu e quais são as suas responsabilidades, para que ele se transforme a si mesmo. Você não vai conseguir transformá-lo de uma hora para outra. Mas eu quero, Senhor, o Senhor me permite? Está bem? Permito. Ele levou para os planos altíssimos, cheios de luzes maravilhosas, espíritos benfazejos. O sujeito chegou lá, achou um lugar insuportável. Luz incomoda quem está nas sombras. Então, por isso que Jesus fala: não atireis pérolas aos porcos. É nesse sentido. Como é que você vai oferecer algo que a pessoa não tem interesse nenhum em receber? Se não tem interesse, não há motivação.
Não há alegria naquela oferta e nem no recebimento. Então, a primeira coisa que o menino falou foi palavrões, porque ele estava incomodado com as luzes que ofuscavam os seus olhos. O ambiente para ele era péssimo. Imagina. Jesus se aproxima de alguém e fala: nossa, é muita luz, eu não aguento, e vai embora. É incrível. Mas isso acontece porque a natureza não dá saltos. Por isso que a dor é importante, porque a dor provoca reflexões profundas. Nós não viemos aqui à Terra para deixar de sofrer alguma coisa. Nós vamos sofrer morte de parentes próximos, doenças, perdas econômicas. Tudo isso faz parte de um processo que nós construímos por causa dos nossos procedimentos anteriores. E talvez até atuais. Nós não temos que colocar culpa em ninguém, mas também não podemos nem esmorecer e nem acelerar o processo, porque as coisas acontecem de forma natural. Nós podemos nos esforçar para conquistar um monte de coisa. Blaise Pascal era um filósofo que ele falava o seguinte: o gênio é aquele que se esforça sem limites. Cada um de nós pode ser um gênio. Eu não sei quantas vidas vai demorar para que cada um se transforme. Mas cada gênio que aparece na Terra não é fruto do nada. Vocês acham que o Daniel era um espírito que estava reencarnando aqui na Terra há muitos séculos? Com certeza é de outras esferas. Ele já tinha bagagem acentuada quando ele chegou aqui na Terra para não temer leão nenhum dentro de uma cova escura. Qual de nós teria coragem de ficar lá no meio deles? Por 5 minutos que fosse. E o medo? O medo é um fator que destrói a individualidade. Mas a gente só vai adquirindo coragem à medida das experiências. Se nós não tivermos determinadas experiências com relação a isso, nós vamos temer um monte de coisa. A coragem tem relação com essa experiência espiritual de milênios. A gente vai conquistando passo a passo. E ele não temia. Tinha uma senhora que morava perto da minha casa, quando eu morava no interior, que ela olhava assim para um passarinho, estendia as mãos, olhava com tanto carinho para ele, fazia assim, e o passarinho vinha na mão dela. Eu peguei essa senhora fazendo isso, que eu fiquei escondido observando, que não tinha me falado que ela conseguia fazer essas coisas. Eu olhei assim e falei: não, como é que pode? A gente sabe que há pessoas que conseguem manipular fluidos, assim como tem um fluido magnético animal acentuado, ou consegue direcionar em função de experiências inúmeras, mas tudo direcionado pelo próprio pensamento. A própria cura de enfermidades acontece por causa desse fluido magnético. Quando aquela senhora hemorroísta se aproximou de Jesus e tocou nas vestes dele, pedindo a cura, Jesus perguntou: quem me tocou? O discípulo: mas nessa multidão, como é que vão saber quem tocou? Saíram virtudes de mim. O que é virtudes que saíram? Que virtudes são essas? Os fluidos curativos. A energia, o fluido magnético animal que sai de um corpo e vai para o outro. Quando alguém dá um passe, saem fluidos curativos. Se a pessoa merece, ela recebe. Se não merece, ela rejeita. Inconscientemente. Por isso que é necessário pedir com sinceridade, com fé. Jesus perguntava para quem ele curava: o que queres que eu faça? Ele perguntava, porque a pessoa tinha que afirmar que ela queria mesmo. Se ela não quisesse, a não ser no caso do Lázaro, ou da filha de Jairo, de alguma outra coisa, que eles não estavam ali fisicamente acordados, e ele sabia por quê. Tanto que ele levanta Lázaro da catacumba, mas ele avisa antes: a doença de Lázaro não é de morte, ele apenas dorme. A gente descobriu doenças posteriormente, foi no século II,
160 anos depois, que existia uma tal de letargia. Então, catalepsia, que era a aparência de morte que não dava para perceber. Se eu tivesse um aparelho, por exemplo, que conseguisse detectar o batimento cardíaco muito devagar, excessivamente leve, você não conseguiria identificar que a pessoa estava viva. Muitos foram embora da Terra porque fecharam o caixão achando que a pessoa estava morta. Mas são provas ou expiações que a pessoa passa. Isso nada acontece por acaso. Nada. Nossa, se o médico soubesse, começa a achar culpado. Se o fulano soubesse, é lógico que tem omissão. Ou vocês acham que todos os médicos são bons de coração? Tem alguns que não são. Por isso que a gente precisa orar, rezar, para que aquele médico seja o ideal para o seu problema. Se a gente não tiver essa relação com Deus nas coisas, a gente não vai acreditar que Deus influencia, ou que os Espíritos influenciam em nossa vida. É escrito lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam em nossas vidas mais do que a gente possa imaginar, porque eles praticamente nos dirigem. É escrito. Os Espíritos responderam. Se nós não ampliarmos a nossa fé por causa das traves que carregamos, da falta dela em nós, nós não vamos permitir o auxílio do alto. É preciso uma virtude, humildade, que é contrário do orgulho. Se o orgulho é o impedimento e a trava maior, nós precisamos trabalhar a virtude e não o vício egóico que é o orgulho. É a humildade, pedir e obtereis. Então, a primeira fase da transformação do aprendiz, de acordo com a prece de Francisco de Assis, é a pacificação interior. Cuidado com as respostas que a gente dá. Cuidado. Nós podemos atingir, ofender, magoar, machucar pessoas profundamente. Porque às vezes as pessoas estão num momento crítico da vida, necessitados de compreensão e de amor. E nós não estamos orando nem vigiando os nossos passos. Às vezes é preciso vigiar. Quando no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Verdade fala: orai e vigiai. E também ele diz: amai-vos e instruí-vos. É para a gente aprender. Nós precisamos ler mais, para que a gente possa entender o processo. A doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada. Nós precisamos usar a lógica. É como a filosofia, usar a lógica. Embora alguns filósofos nem acreditem em Deus. Paciência. Eles têm direito de acreditar ou não acreditar. Muitos deles não acreditam. Mas há aqueles que acreditam tanto num Deus único, como Sócrates. E ele foi morto por isso. Também outro, né? Que o Daniel não foi morto, mas o Sócrates foi. Ele pensava diferente daqueles que acreditavam que os deuses, somente os deuses da Grécia, é que poderiam ser aqueles privilegiados, cultuados. Um Deus único era algo inadmissível para os gregos. Por isso que ele teve que tomar a cicuta. Morreu. Mas os discípulos chegaram: Sócrates, por nós, desmita isso, para que você continue entre nós. Ele diz para os discípulos: parece que vocês não aprenderam nada. A verdade é fundamental. Sócrates não vai morrer. Apenas o corpo de Sócrates. Daqui a pouco estarei com meus amigos, feliz. A consciência da continuidade da existência e a inexistência do medo de chegar do outro lado. Porque consciência limpa. Ações, coração tranquilo, ele ajudava todo mundo. Coração em paz.
A segunda fase, né? Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. E amar do que ser amado. Será que a gente consola mais do que quer ser consolado? Francisco de Assis pediu ao mestre. Ele pede para o mestre: fazei com que eu procure mais. Ele está pedindo que o mestre o ajude a procurar muito mais consolar as pessoas do que ser consolado por elas. Ele está dando a dica, está indicando o caminho para que a gente possa pacificar ainda mais o coração. Compreender do que ser compreendido. E amar do que ser amado. Às vezes a gente está procurando tudo o contrário. Eu quero ser compreendido. Vocês não me compreendem, não me entendem, por isso que eu reajo dessa forma. Eu preciso de conforto, de consolo. Mas não consola ninguém. Não tem olhos de ver o sofrimento alheio. Como é que a gente fica nessa? Jesus afirma: eu vim ao mundo para servir e não para ser servido. É isso que o Francisco de Assis está pedindo. O mestre, quem que é o mestre? É aquele que deixou todas as lições aí para nós. E às vezes a gente não consegue entender o que é que a gente precisa fazer. E é justamente isso. Consolar mais do que ser consolado. Compreender mais do que ser compreendido. Jesus na cruz, cheio de cravo na mão, no pé, com a coroa de espinho na cabeça, com tétano, tremendo de febre. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Se fosse a gente, nessa situação: eu sou inocente, berrava o mundo inteiro. Eu sou inocente, eu não mereço isso, eu não... Ele ficou em silêncio, ele sabia da ignorância humana. Ele sabia qual era o plano. Ele avisou os discípulos muito antes do que ele ia passar. Ele já sabia de tudo. Qual o medo que ele teve? Nenhum. Espírito puro tem medo de quê? Medo é coisa de espírito atrasado que nem nós. Mas a gente precisa trabalhar a coragem. E como é que a gente trabalha essa coragem? Consolando mais do que sendo consolado, compreendendo mais do que querer ser compreendido, e amar mais do que ser amado. Essa é a missão. É o que a gente precisa fazer. Trabalhar isso no coração. Nosso coração tem que ser pacificado primeiro. Parar com as guerrinhas tolas, discussões inúteis, olhares mesquinhos, traidores, críticos tenazes, que às vezes nós somos, e às vezes por trás, nem é pela frente. Cada um pense naquilo que está fazendo. Está consolando ou está contaminando a psicosfera alheia com pensamentos nocivos ao bem? A responsabilidade é nossa, que nós estamos emitindo. Por isso que o Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, fala: se o seu comportamento não foi tão bom quanto você esperava, melhore a sua atitude no dia seguinte. Mas nós precisamos prestar mais atenção no que a gente faz, não é o que os outros fazem, não. O que os outros fazem é problema deles. Nós não temos que ficar insinuando nada, criticando nada. Nós precisamos prestar atenção na gente. Se o único coração que nós temos para pacificar é o nosso, por que a gente vai ficar prestando atenção nas ações alheias? Nós estamos fugindo da nossa proposta de evolução. Fugindo. Para que fugir? Fugir é coisa de covarde. Nós não somos covardes. A gente precisa de enfrentar. Na mitologia grega, eu já contei isso aqui algumas vezes, o Hércules, que nem chamava Hércules, era Alcides, Alquém, a força em ação. Ele fez coisas terríveis na sua existência, até quando ele fez uma pior. No momento de fúria, que a gente chamaria de um surto psicótico, ele matou os 8 filhos, a flechadas, e queimou. Quando ele caiu em si, ele procurou o templo de Apolo em Delfos e se sujeitou
a tarefas absurdas. Por quê? Porque ele reconheceu que ele errou. Imagina então, nós somos o Hércules, nós temos a força. Quando nos dão o poder, uma reencarnação. Se a gente não sabe direcionar essa força, o que a gente vai fazer? Horrores. Como Sacaran fez na época, quando ele conheceu a Lígia, uma grega, lourinha, que era a reencarnação posterior da Ivone Pereira, e ele era neurastênico. Qualquer pessoa que desobedecesse, como ele era o chefe do reino, ele mandava castigar, e se a pessoa teimasse, ele mandava matar. Porque ele tinha o poder nas mãos. O poder em mãos inábeis, embora ele tivesse uma bagagem cultural excepcional. Numa reencarnação futura, depois que ele sofreu com a morte da moça que ele havia se casado, e pouco tempo que eles haviam convivido, ela foi vítima de um envenenamento por inveja. Ele tinha parado de cometer aquelas atrocidades, já tinha acalmado o seu coração, porque ele foi confortado por ela. Mas quando ele sofreu novamente o desconforto, ele voltou às atitudes e se suicidou. Porque não suportou a vida do jeito que ela era, porque não era do jeito que ele queria. O maior crime que alguém pode cometer contra as leis de Deus é o suicídio. Desrespeito total ao Criador, que te deu a oportunidade de viver aqui na Terra. A gente tem que ter muito cuidado com os pensamentos, com as ações, com as atitudes, porque se a gente estiver passando pela cabeça nossa alguma coisa nesse sentido, nós temos que ter consciência de que é o pior crime e as consequências vão ser danosas. Nós vamos sofrer muito mais. A Ivone Pereira mesmo sofreu muito, durante muito tempo, porque ela reencarnava com esse mesmo cidadão que na vida posterior ele tinha passado por situações difíceis, nasceu com problema de lepra, viveu como mendigo, sofreu horrores, até chegar um determinado momento que um espírito virou para ele e falou: olha, vou te tirar dessa vida, você já sofreu bastante. E ele morreu. Tirar da vida, tirar do sofrimento que ele estava passando, sofrimento moral, sofrimento físico, tudo que ele tinha feito os outros sofrer, a própria consciência cobrou dele. E ele aprendeu muito com isso, porque ele conheceu as palavras de Jesus e se converteu. Então ele mereceu novas oportunidades, novas reencarnações e voltou a viver. Só que a Ivone ainda não estava, não havia se corrigido de alguns problemas, de alguns defeitos. Então, durante algumas reencarnações, ela o traiu. Até chegar um momento que ele começou a avançar tanto na sua evolução, ele conheceu outras culturas, que os espíritos falaram assim: olha, nós vamos ter que separar vocês dois, porque ela não está permitindo que você cresça. Ele foi posteriormente irmão dela numa reencarnação e depois pai. E depois ele foi ser o guia da Ivone Pereira. O amor já sublimado, e Ivone já havia encontrado outra pessoa que ela já tinha compromisso com essa pessoa há algum tempo também, até que ela teve a oportunidade no século XX, ela nasceu em 1900, e uma chance extraordinária de resgatar todos aqueles males. Ela havia suicidado 2 vezes, provocado o suicídio em outras pessoas, e ela veio falar do tema Memórias de um Suicida, de acordo com André Luiz, é a maior obra espírita do século XX. Então, o que ela não via e o que ela via defeitos nos outros, que eram mínimos, mas não via a si mesma. Quando ela conseguiu enxergar isso, ela se transformou completamente. E foi a médium que foi, do século XX, extraordinária. E ela colaborou enormemente com a nossa evolução, porque essa obra é fantástica. É uma obra que esclarece muita coisa. Fala até das universidades que existem no plano espiritual,
para aqueles espíritos que ainda não conhecem determinadas coisas, porque a gente fala de universidade aqui no Brasil e no mundo, as pessoas querem diploma e emprego. No mundo espiritual é conhecimento profundo. E não somente das matérias normais, como astronomia e várias outras, né, que são importantes também, mas o Evangelho. A matéria do Evangelho é fundamental. E aqui, às vezes, a gente conhece alguma tecnologia, por exemplo, como holograma, a gente já deve ter visto em filmes aí, né, de Jornada das Estrelas, alguma coisa, holograma. Quem assistiu Avatar, quem assistiu vai ver, que ali tem holograma, que são imagens suspensas no ar e a pessoa às vezes passa até por elas. Eles viam isso na universidade do plano espiritual. Eles assistiam que as passagens de Jesus com aquelas figuras do Evangelho ali na frente deles. É como se estivesse acontecendo de novo, só que eram hologramas, eram figuras projetadas, suspensas no ar. Coisa maravilhosa, que eles tinham as lições, as vozes idênticas, tudo. Imagina a gente tendo uma lição dessa. A gente não consegue calcular a emoção que a gente poderia sentir vendo os acontecimentos, as palavras, o que Jesus pronunciou, a forma que ele pronunciava, o olhar dele. É outra coisa que a gente precisa trabalhar. Porque quando a gente fala de apaziguar o coração, e os olhos são o espelho da alma, muitas vezes o nosso olhar indica a nossa própria vibração. E nós precisamos cuidar desse olhar nosso. Temos as nossas dificuldades, mas o olhar nosso precisa ter um pouco mais de compreensão e bondade, de amor. Por isso que ele fala: mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. É isso mesmo? O que mais? Compreender do que ser compreendido e amar do que ser amado. No final dessa lição, né, porque essa parte então significa a disponibilização. É o aprendiz se dispondo, se colocando como alguém disponível para oferecer os seus préstimos à campanha do Evangelho na Terra. Quando a gente fala Evangelho, é a boa nova, é a boa notícia. É aquilo que Jesus trouxe e deixou através dos seus discípulos, de alguns deles. E se a gente tem as lições em mãos, significa que nós temos acesso a essas informações e devemos praticar. A prática é que às vezes, a dificuldade nossa, né? Porque na hora H, nossa, eu tenho que amar os inimigos. Como é que é essa história de amar os inimigos, né? Eu vou amassar os inimigos, vou amar coisa nenhuma, não. Uma vez o Divaldo fazendo uma palestra, né? Então ele fez um treino conosco, né? Foi lá no DI. Então ele falou assim: imaginem, todo mundo fechou os olhos, aí nós fechamos os olhos. Imaginem que vocês, que tem um lago lá na frente, com aquela paz enorme, cheio de luz em volta, árvores frondosas, o vento fresco. Aí vocês vão pensar em alguém que esteja incomodando muito, seu pior inimigo. Pegue essa pessoa e leve para lá. Aí cada um converse com ela, né? Faça alguma coisa boa. Tá? Todo mundo, né? Cada um levou aquele que achava que estava incomodando, só que tem uma senhora que falou assim: olha, eu levei a pessoa que eu detesto. O que a senhora fez? Eu afoguei com gosto. Pois é, às vezes a gente quer fazer isso. É o desejo nosso mesmo, né? Sincero. Eu queria afogar, era apertar o pescoço até com a língua para fora. Mas só que tem outras coisas que a gente pode fazer melhor, muito melhor. Não sei se alguém assistiu o filme aqui, A Missão. Alguém assistiu o filme A Missão? Assistiu? A Missão era uma missão dos espanhóis na América Central, principalmente na região das Cataratas do Iguaçu, ali na divisa com o Paraguai, onde os espanhóis sequestravam e escravizavam os índios. Então
tinha um desses que era um caçador de índios. E ele, então, matou muitos, porque às vezes eles tentavam se defender com flechas e ele matou. E os índios sabiam quem que ele era. Porque eles viam, ficavam escondidos às vezes e viam. Ele atirava, os índios tinham flecha, prendia, levava, vendia e ganhava dinheiro. Só que aconteceu uma coisa assim chata, porque enquanto ele foi, a noiva dele se apaixonou pelo irmão mais novo dele. E os dois tiveram um caso e ele descobriu. Ele simplesmente, por causa dessa fúria interna e essa falta de comedimento, que eles chamam de híbris na Grécia, falta de comedimento, falta de bom senso, ele reagiu emocionalmente em função do orgulho ferido e do coração ferido e matou o irmão. Mas ele se arrependeu tanto, mas tanto, que ele pegou todas as armas que ele tinha, pôs num saco enorme e subiu as cataratas com esse saco nas costas, para chegar lá e depositar aos pés dos índios que ele havia perseguido e se entregar a eles para eles fazerem o que eles quisessem. Os índios queriam atacar, mas estavam vendo a dificuldade que teve acompanhar o projeto todo, o caminho todo dele. Quase caiu várias vezes lá de cima, amarrada com aquele negócio no pescoço e no ombro, e ele conseguiu chegar lá no alto. E quando ele chegou, ele puxou todas as armas, deitou no chão e pôs a cabeça para que eles fizessem o que eles quisessem. Eles se aproximaram, ameaçaram, mas não conseguiram, porque eles não eram covardes. Esse sujeito era. Ele havia se arrependido. Mas os índios que estavam ali tinham um coração bom. O procedimento deles era diferente. Eles sabiam da ignorância daquele homem. Então, eles não fizeram nada. Ficaram olhando. Esse homem começou a chorar, a chorar, a chorar. Estava realmente arrependido. Então, alguns foram se aproximando dele. Sabe para quê? Para consolá-lo. Para consolá-lo. Foi a maior lição que ele teve na vida dele. Ó mestre, fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado. A compreensão dos equívocos alheios, aquele que matou os seus irmãos. Nós nos reencontramos com esses numa reencarnação futura e guardamos mágoa profunda sem saber por quê. Mas se as pessoas se modificaram, por que não perdoar? Fazer com que eu procure mais consolar, mas tem um final. O final é o quê? Vou pegar a cola aqui. Vocês se lembram o que ele fala? O que Francisco de Assis fala? Perdoando, somos perdoados. Pois é dando que se recebe, é perdoando e é morrendo que se vive. Então, três coisas: doar, ofertar, donare, do latim. Donare significa doar em volta. Oferecer é oferta. Então, quando Jesus fala que veio servir, é nesse sentido. Ele veio oferecer algo. Ele não veio pedir. Pedir, eu obtereis, tudo bem. Nós somos pedintes mesmo, né? A gente pede, só pede. Nós precisamos oferecer mais. A nossa proposta de vinda aqui na Terra é oferta. Mesmo que não tenhamos alguns bens ou coisa para oferecer materialmente, a gente pode oferecer sorriso, compreensão, um pouco de atenção. Mas a gente não dá atenção nenhuma para uma pessoa que está carente de atenção. A gente não se importa. Eu preciso falar. Ele vira aquele papagaio, aquela matraca que não para de falar e não deixa o outro falar. Porque a gente precisa expor o próprio sofrimento. O sábio é aquele que ouve mais do que fala.
Então a gente fala, né? É dando que se recebe. E é verdade. Vocês acham que é verdade? Porque quando a gente oferece, que a gente recebe. Toda graça recebida é em função daquilo que a gente ofereceu. É a lei de Deus. Ação e reação, causa e efeito. É natural. Se oferece coisa boa, você vai receber coisa boa. Se oferece coisa ruim, a resposta virá. Então, perdoando que se é perdoado. Judas Iscariotes, ele levou 1.400 anos para se perdoar. Embora ele tenha passado por inúmeras reencarnações de entrega total a Deus e ao Cristo. Somente quando ele viveu na pele de Joana d'Arc e aceitando totalmente os desígnios divinos, sem medo nenhum, aos 17 anos, de enfrentar a soldadesca inglesa, ouvindo as vozes dos céus e confiando plenamente em Deus, sem medo de nada. É que ela morreu numa fogueira, né? Por traição. Traição, mas o Judas também traiu. Olha a consequência consciencial. O próprio indivíduo pede. Quando João Batista veio ao mundo, ele tinha sido Elias antes. E quando Elias ele era, por causa de uma aposta com 400 sacerdotes, ele mandou degolar os 400. Porque a aposta era essa. Quem perdesse, degolaria o outro. Eram 400 contra 1. A aposta era, com as mãos, incinerar o carneiro. Eles soltaram as energias, a manipulação de fluido, chamuscaram o carneiro. Um pouco. O Elias, ele incinerou o carneiro com as mãos. O fogo que saiu das mãos dele foi tão intenso que ele esturricou o carneiro. E ganhou. O que aconteceu quando ele foi João Batista? Alguém pediu a cabeça dele. Nem era uma expiação, nem era uma prova. Ele sabia. Era um espírito totalmente consciente daquilo que iria passar aqui na Terra. Tanto que era primo de Jesus, Jesus confiou nele. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Os dois se encontraram enquanto jovens e planejaram tudo. Tanto que Jesus fala, dos homens nascidos de mulher, João Batista é o maior. O que ele estava querendo dizer? Completamente confiável para qualquer missão. Espírito amadurecido, que vem de outras esferas aqui para a Terra para cumprir um plano divino. Então nós não podemos comparar. Às vezes a gente quer comparar com os outros. Ah, eu fulano consegue isso, consegue aquilo, consegue aquilo. Você sabe quantas vidas que ele levou para conseguir isso? O Mozart da vida para fazer Requiem. Quanto tempo que ele levou para fazer isso? A gente sabe, por causa do livro Religião dos Espíritos, que ele veio de um outro planeta para cá, e lá tudo é música, ele veio de Júpiter. Ele veio com uma missão. Aí a gente fica imaginando, nossa, o Mozart, com 4 anos ele tocava qualquer música, com 10 ele tocava até de cabeça para baixo. E ele ouvia uma música e tocava em 6 maneiras diferentes. Ele decorava a música só de ouvir uma vez. Onde que ele aprendeu isso? Por que Deus deu esse dom para ele? Deus deu esse dom, tudo bem, mas quantas vidas que ele levou para saber isso? Quantas vidas que ele se dedicou para aprender o que ele sabia? Mérito. Mérito. É isso que vale no plano divino, é mérito. Quem não se esforça não consegue nada. Aquela senhora que estava lá no nosso lar pedindo ao Clarencio, que era o governador, um dos ministros, né, que governava o nosso lar, eu quero ajudar meu filho. Ela foi a última a ser atendida. Sabe por quê? Porque ela não tinha bônus hora, não tinha trabalhado. Começava um serviço, parava. Começava outro, parava. O que a senhora fez? Eu comecei um serviço, mas não gostei. E depois? Eu comecei um outro, também não gostei. Escolhemos demais. A gente vem aqui para a Terra e faz o que é necessário. Eu não vou trabalhar com isso não, porque não vai, você está precisando? Então, encare, depois você consegue outro. A gente fica com raiva porque não tem um serviço que gostaria.
tem que ter raiva. Tem que agradecer a Deus que tem uma oportunidade. Posteriormente, você vai batalhando, vai lutando e consegue. Não é motivo de vergonha para ninguém fazer isso aqui, desde que o trabalho seja honesto. Mas o orgulho impede o nosso avanço. Então essa senhora queria a todo custo ajudar o filho. Quantos créditos a senhora tem a seu favor? Ela tinha pouquíssimo. Ela precisava, vamos supor, de 300 bônus hora, ela tinha 10, 5. Vai resolver. Então a senhora não tem mérito no momento para alcançar aquilo que a senhora pede. Eu acabei de falar assim, você precisa trabalhar. Vai trabalhar. Se a gente não se esforça, nós não vamos conseguir nada. Ah, mas eu quero passar no vestibular para medicina. Vestibular não existe mais, né? Você vai fazer o Enem para medicina e conseguir uma nota para medicina sem pagar, claro. Se você for pagar, fica difícil. Cada livro lá que custa R$1.000, eu não sei direito, não, nunca fiz medicina, mas... Pois é. Aí, mas eu não tenho muito tempo para estudar, então não faça. Se você tiver muito tempo para estudar, você tem que ocupar o dia inteiro se você quiser passar. É muito esforço. Pois é, então as coisas dependem do nosso esforço e também daquilo que a gente consegue realizar. Nós temos que ter bom senso. Olha, no momento eu não consigo isso, mas eu consigo aquilo. E eu me esforçando um pouco mais, quem sabe, né? Então, o que nos trava é o nosso orgulho. É a pior trava que nós temos, que a gente não enxerga dentro de nós. Então, apaziguar o coração não é somente ficar calmo, sereno, tranquilo. É domar o orgulho que nós carregamos há milênios. Jesus deu exemplo. Quando eles começaram a discutir sobre quem seria o maior, ele pegou e lavou os pés dos discípulos. Deu uma maior lição de humildade. Lavou o pé de um Pedro e falou: meu pé você não vai lavar, não. Lavou sim. Ou seja, você também precisa. Nós precisamos lavar a alma, a nossa. Lavar os pés, esse símbolo que Jesus nos traz, é justamente se dispor a colaborar com a humanidade, sem fazer diferenças, porque nós estamos aqui vestidos de um corpo, nós não somos esse corpo. Então, a gente não deve olhar para ninguém por causa da condição financeira, social, nada disso, vale. Jesus não tinha nada, era um carpinteiro, o maior de todos, puro. E a roupa que vestia no corpo, nada mais. E que Ele nos abençoe e nos ilumine, para que a gente possa seguir o seu exemplo de amor e caridade. Queridos, eu trouxe 4 evangelhos aqui. Tem alguém que não tem o evangelho ainda? Aquele senhor lá está com uma cara tão feliz para ganhar. Aquela moça ali também. Do lado de cá, tem alguém? Você, né? 3. Quem mais aqui? Não, você eu já falei. O senhor, pode vir aqui que eu vou entregar para você. Quem mais? Aqui, aquela moça e aquela lá. Pode vir. Pode vir? Pode. Claro. Está com vergonha. Está com vergonha. Quem? Não. Quem que é? Não era da vida. Toma. Aqui não sou eu que... Não, cadê ela? Não, vem cá. Agradecido, viu? Aqui. Que Deus te dê a recompensa. Nem fui eu não, eu sou só médio de transporte. Trazendo alguém viu. Deus abençoe. Péssima, não, gente. Jesus te abençoe. Obrigada, viu? Vamos então agradecer a Jesus pela oportunidade que nós tivemos nessa noite de conversar a respeito das mudanças que
possamos fazer de nós. Abençoe-nos, Mestre de amor e luz, que o seu coração bondoso possa se unir ao nosso, tocando de maneira tão leve e preciosa, a ponto de nos acalmarmos da rotina cansativa que levamos nesta existência. Que possamos ser um pouco mais tolerantes para com aqueles que convivem conosco no dia a dia. Tenhamos um pouco mais de indulgência para com as imperfeições dos que achamos que erram perto de nós. Tenhamos um pouco mais de amor por aqueles que nos auxiliam, que nos confortam nas horas difíceis, reconhecendo a importância dessa presença em nossa vida, como gratidão a tudo que nos passa. Esse sentimento de gratidão também para os nossos amigos, para todos aqueles que de alguma forma colaboram conosco para o nosso crescimento, mesmo aqueles que muitas vezes nos despertam sentimentos infelizes, justamente para que tomemos consciência da necessidade de corrigir a nós mesmos. Abençoe-nos, Mestre, que essa luz de amor chegue até o nosso lar, o lar de cada um aqui presente. Que também nos despertemos para a paz, para que nós sejamos esses instrumentos que Jesus tanto solicita, que é o instrumento do amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo.